Se você chegou em Portugal como turista e resolveu ficar, o que você deve fazer para se legalizar aqui em Portugal? E eu vou usar a minha experiência e vou dividir com vocês para vocês terem aí um norte, saberem o que vocês devem fazer para se legalizar aqui em Portugal. Meu nome é Andreia Mello, eu moro em Portugal há 7 meses e criei este canal para trazer informações, experiências e dicas aqui de Portugal. Bom, gente, para quem não sabe, eu vim para Portugal em abril de 2023 deste ano e vim como turista. Meu esposo já estava aqui desde janeiro. A gente já tinha aí em mente que a gente iria ficar, mas não era nada tão certo, né? A gente vai vendo aí como que as coisas acontecem e até que a gente realmente decidiu, vamos ficar. A gente tinha pouco tempo ali para fazer a documentação, principalmente dele, que já estava aqui há 3 meses, porque eu fiz a documentação toda rápida para a gente não ficar de forma ilegal, tá? Que você tem um prazo aí de ficar como turista, né? Então, eu busquei e auxilio, né, vocês a buscarem fazer tudo dentro desse prazo, tá, gente? Para não ficar ilegal, né? E não ter problemas futuros. Então, eu vou usar a minha experiência e falar para vocês quais os documentos que vocês precisam, o que vocês precisam fazer para poder morar e trabalhar aqui. Começando então, primeiro de tudo, que vocês têm que ter em mente, que vocês vão precisar apresentar para o governo de Portugal, para o Estado, a sua vontade em morar aqui. Como é que é feito isso? Através da manifestação de interesse. Só que para fazer essa manifestação de interesse, você precisa de uma série de documentos, os quais eu vou falar um por um aqui para vocês, tá? Vamos começar então com o primeiro documento e o mais importante de todos, o NIF, Número de Identificação Fiscal. O NIF é o documento mais importante de um cidadão, né? Ele é comparado ao CPF do Brasil, para vocês verem a importância do documento. Então, assim que eu cheguei, eu tentei fazer o NIF sozinha, através do Portal das Finanças de uma conhecida. Enviei as documentações, enviei a solicitação do NIF meu e do Klaus. Porém, eles pediram para autenticar todas as assinaturas, e eram um total de 6 assinaturas, porque tem vários documentos que precisam ser enviados. E quando eu fui no notário, no cartório, para autenticar essas assinaturas, o valor por assinatura era 48 euros. Aqui na freguesia onde eu resido, tá, gente? Muda muito de um lugar para o outro. Então, foi onde eu desisti e fui pro tradicional, que meu marido também fez assim. Contratei uma pessoa para fazer o meu NIF, né? Andréia, mas por que precisa fazer isso? Porque para fazer o seu NIF, você precisa de um representante fiscal. Você precisa que uma pessoa se responsabilize por você fiscalmente, tá? Então, essa pessoa, ela precisa ter a residência aqui em Portugal. Não necessariamente ser português, tá? Pode ser brasileiro, desde que tenha residência aqui. Então, foi assim que eu fiz o nosso NIF, meu e do Klaus, tá? Contratei, fiz o NIF. Segundo documento, e não menos importante, é o NIS, Número de Identificação da Segurança Social. Esse eu fiz só meu, tá, gente? Fiz só o meu, porque o Klaus ainda não é obrigatório, então eu só fiz o meu. O NIS, ele é feito exclusivamente online e 100% gratuito, tá? Você preenche, envia o formulário para a Segurança Social e assim que eles vão te responder um e-mail, quando estiver pronto, você liga, agenda a retirada do NIS. Bem simples, tá? O terceiro documento que você precisa para depois lá fazer a manifestação de interesse, lembram? Comprovar minha morada. A gente olha pensando assim, comprovar a morada, bem fácil, né? Mais ou menos. Porque para comprovar a morada na manifestação de interesse só existem 2 formas. Ou é contrato de aluguel, contrato de arrendamento, ou é um atestado da junta de freguesia.
Aqui, gente, é muito comum arrendar, alugar sem contrato, tá? Que é o nosso caso também. Então, eu precisei fazer um atestado na junta da freguesia. Eu fui na junta, falei que eu queria fazer um atestado de morada. A mulher me forneceu um formulário para preencher. Neste formulário, eu preciso colocar 2 testemunhas que residem na mesma freguesia que eu moro e que são residentes aqui em Portugal, que comprovem, que testemunhem que realmente eu resido neste endereço. E aí, no meu caso, eu conversei com um senhor aqui da casa onde a gente mora e ele conseguiu as 2 assinaturas para mim. Ele não podia assinar porque o endereço dele é o mesmo, né? Então, não dá. Aí ele conseguiu as 2 assinaturas para mim, fui na junta da freguesia, paguei 20 euros e eles emitiram um atestado de morada, tá? Então, eu fiz o NIF, fiz o NIS, estava com o atestado de morada pronto. O que eu precisava, então, para fazer a minha manifestação de interesse? Eu precisava ainda comprovar meio de subsistência no país. E isto eu posso provar de 3 formas: contrato de trabalho, promessa de contrato de trabalho ou eu trabalhar por recibos verdes. Ser um trabalhador individual aqui, que foi o nosso caso, foi o meu caso, foi o caso do meu esposo também. Então, como é que a gente comprovou isso? A gente precisou abrir atividades nas finanças, tá? A gente fez o nosso MEI, digamos assim, né? Para ser mais fácil de vocês entenderem. Porém, contudo, entretanto, para abrir atividades nas finanças, você também precisa de um representante fiscal, né? O representante fiscal também precisa ter residência aqui em Portugal, porque ele vai ser responsável fiscalmente da sua atividade. Porque ele vai ser responsável fiscalmente pelas suas obrigações como trabalhador individual, né? Então aí vem a saga toda de novo de conseguir um representante fiscal, né? Então é muito comum aqui em Portugal as pessoas cobrarem para fazer isso. Ninguém, hoje em dia, quem é que trabalha de graça? Mais ou menos isso, né, gente? Se você não tem um conhecido próximo que faça isso para você, muito provavelmente você vai ter que pagar para isso, tá? Se vocês precisarem de alguma ajuda, algum auxílio, na descrição do vídeo tem um link que tá o meu Instagram, podem me chamar no Instagram, gente, tô aqui para ajudar vocês, auxiliar no que for preciso, tá? Eu trabalho aqui em Portugal com isso, com assessoria para imigrantes, né? Já tem aí alguns meses. Foi depois dessa dificuldade que eu tive que eu juntei o útil ao agradável. Eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de estar ajudando pessoas. Como eu sempre trabalhei aí com pessoas, eu sempre fui assistente jurídica, sou bacharel em Direito há 10 anos, então eu tenho aí um certo, né, conhecimento e facilidade em entender, aprender, compreender, ajudar, né? Mas é isso então, né? Eu fiz o NIF, eu fiz o NIF, fiz o NIS, fiz o meu atestado de morada, abri minha atividade. Vou trabalhar através de recibos verdes, vou emitir fatura, nota fiscal, tá? Agora eu preciso manifestar, agora eu tenho tudo para manifestar o meu interesse para Portugal de que eu quero morar aqui. Você fazendo todos esses documentos, você vai fazer a sua manifestação de interesse, que nada mais é, você vai manifestar o seu interesse para o governo que você quer residir aqui, que você já tem todos os documentos, que você está trabalhando bonitinho, que você está contribuindo bonitinho, entendeu? Vocês estão entendendo que uma coisa depende da outra? Não tem como fazer manifestação de interesse se você não tiver os outros documentos, que você vai precisar anexar esses documentos na manifestação. Então, a nossa manifestação de interesse já foi apresentada, né? A gente está aguardando agora ser chamados pelo... Antes era o CEF, né? Agora é AIMA, mudou o órgão. Então, nós não estamos ilegal no país, nós estamos irregular,
São situações bem diferentes, né? E é isso que eu digo para as pessoas: vocês não devem, não podem ficar ilegal, né? Que pode lá na frente ter algum problema. Então façam tudo bonitinho antes de ultrapassar o prazo como turista aqui no país. E aí é vida que segue, gente, tá? Deixa eu aproveitar e dar umas dicas extras aqui para vocês. Quem vem com filho que vai para a escola, que já estuda, né? E aqui também vai estudar, não esqueçam de trazer o histórico escolar apostilado, tá, gente? Um outro documento eu não trouxe, mas eu fiz assim que eu cheguei, ainda não precisei usar, é o PB4. Então, se você está se organizando ou se você já está aqui, tenta fazer ainda o PB4, que eu consegui, estando aqui eu consegui fazer o PB4, que o PB4 nada mais é que um documento que você vai ter um desconto enorme na saúde pública aqui, porque a saúde pública aqui ela não é gratuita, vocês já devem saber, né? Só que você tendo o PB4, você paga um valor bem mais baixo do que você iria pagar se não tivesse ele, tá? Como eu falei, eu ainda não precisei utilizar, né? Ainda não precisei utilizar a saúde pública aqui. Assim que eu precisar, vou trazer a minha experiência para vocês de como foi e tudo mais, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje era esse, era trazer para vocês os documentos que a gente precisa fazer para não ficar ilegal aqui em Portugal. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se vocês têm aí qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Experiências também, vamos trocar experiência, né? A gente tá aqui para se ajudar, é esse o intuito. E grande beijo, fiquem com Deus. E não esqueçam, se inscrevam no canal, ativa o sininho que eu tô aí bem empolgada gravando vídeos para trazer para vocês. E é isso, gente.